Ciao, buongiorno a tutti. Estou aqui mais uma vez para o nosso terceiro encontro, terceira live do Café que Passione. Sou Carlos Giglio, sou barista. Estou fazendo esse pequeno tour pelo mundo do café, passando um pouquinho pela história, pelos aspectos sociais, culturais dessa bebida tão marcante na história da humanidade, sobretudo entre nós brasileiros e italianos, que, como eu já demonstrei, comungam dessa mesma paixão e, em certos pontos, o café é até um ponto de encontro das nossas histórias, tanto da brasileira quanto da italiana. E aí, hoje a ideia é falar sobre a prensa, esse dispositivo aqui, que também é bastante conhecido para quem bebe café, para quem é apreciador de café, todo mundo já viu uma prensa. E aí eu vou conversar um pouquinho sobre ela, vou dar algumas dicas, orientações, sugestões de como fazer um bom café nela. E eu vou tecer alguns comentários de aspectos técnicos, mas também não vou ficar tão preso a isso, vou falar um pouquinho mais do contexto do café, né? E de antemão, quero agradecer mais uma vez ao Instituto Italiano de Cultura do Rio, que abre o espaço para a gente falar sobre o café, fazer esses encontros. E aí, mais uma vez, eu agradeço ao Riccardo Scafati, o Ricardo Cavaniera, o Francesco Trapanese e todo mundo que está envolvido de alguma maneira com o Instituto Italiano de Cultura. Eu vou dar mais uns 2 minutinhos que as pessoas vão entrando e aí a gente começa as lives. A gente está salvando e está disponibilizando no IGTV do Instituto Italiano. Então vai estar sempre disponível para vocês assistirem, quem quiser me procurar para conversar um pouco, para tirar alguma dúvida, fazer perguntas, orientações. Eu estou sempre aberto. E no encontro passado, eu falei muito do ponto de tangenciamento do café entre o Brasil e a Itália, com a questão do Risorgimento na Itália, que levou a uma situação de um certo caos e instabilidade social, propiciou uma política de facilitação do Estado italiano de emigração dos italianos, né? E aí eu falei que a primeira grande onda de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil vieram da Itália e da região do Vêneto, e obviamente que também de outras partes, mas principalmente foi ali do Vêneto, que foi naquele contexto do Risorgimento, culminou ali em 1870, 71, com a unificação do Estado italiano. E uma coisa que eu queria ter falado e que só depois que terminou me veio à mente, algo importante para fazer o link, mais uma vez, entre o Brasil e a Itália, não se esqueçam de 13 de maio de 1889, que foi a abolição da escravatura aqui, né, no Brasil. Em tese, abolição, porque a gente vê como ela se perpetua em outros aspectos, mas formalmente em 13 de maio de 1889, o trabalho escravo negro passou a ser considerado proibido, né? Então isso já mudou muito a dinâmica da mão de obra utilizada nas lavouras de café, e aí com essa proibição, com a chegada em massa desses italianos da primeira geração de imigrantes, foi um momento oportuno, né? Os italianos foram aonde? Substituir os negros nas lavouras de café, nos cafezais, nas fazendas de cultivo de café. E aí criou-se essa tradição e essa importância dos italianos no cenário do café no Brasil, não só na Itália, pela cultura do expresso, pela cultura do cappuccino, mas no Brasil também. E um outro dado muito legal é que na live passada a gente falou sobre o Espírito Santo, né? Que eu usei um café Conilon de origem do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado que, em termos proporcionais, em termos de descendentes comparados ao total da população, é o estado no Brasil com o maior percentual de origem de italianos, de imigrantes italianos. É algo do entorno de 65%. O Espírito Santo é o estado que mais tem, em termos proporcionais, quantidades e presenças de italianos, de famílias italianas, de origem italiana. São Paulo foi quem mais recebeu, sem dúvidas, mas como a população do estado de São Paulo é imensa, gigante,
esse percentual acaba ficando bem abaixo desses 65% do Espírito Santo. São Paulo é algo do entorno, se eu não me engano, de 35% a 40% da população que tem origem, que tem ascendência italiana. Então, um dado curioso é esse: o Espírito Santo no Brasil é o estado que tem o maior percentual, em termos comparativos, de pessoas de origem italiana, de imigrantes italianos, com a população total do estado. O Rio de Janeiro é algo em torno de 4%, é bem pouco, e aí depois você tem os estados lá do sul com percentuais bem significativos, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas e Minas Gerais também tem um percentual muito elevado. Mas o Espírito Santo tem 65% desse número, que é muito curioso e a maioria das pessoas não conhece, não associa, não tem conhecimento, né? E aí na live anterior, um grande amigo relatou que ele se emocionou com a questão da história do café, dos imigrantes que chegaram ao Brasil nessa primeira onda de imigração italiana, porque foi justamente parte da história da vida dele, dos pais dele, né? Que vieram dessa região norte ali da Itália, do entorno do norte, do Vêneto, da Emília-Romanha, que é o caso dele, e vieram direto para o Brasil em condições paupérrimas, de extrema falta de perspectiva de vida, e se dedicaram ao trabalho nas lavouras de café. Então, para vocês verem como o café está muito próximo na nossa realidade, não é só o cafezinho do dia a dia. O café é história, o café é cultura, o café são hábitos sociais, e ele liga mais uma vez o Brasil e a Itália. Como esse meu amigo grande Carlos Augusto, mandou um abraço para ele, e relatou que ele ficou particularmente tocado porque é justamente parte da história dele, assim como é de muita gente que tem origem, principalmente ali dos bisavós, né? De bisavô para trás, bisnona para trás, porque 1870, 1880, 1890 foi quando chegou essa onda de imigrantes italianos. Então é a galera assim do bisnono, bisnona geralmente para trás, a primeira grande geração. Então o tempo já está rolando, já deu um tempinho para o pessoal entrar. Vou começar falando sobre um contexto alimentício do café. Vocês estão vendo que o café ele é uma bebida social, uma bebida cultural, da sobriedade. Como diz o meu mestre do café, um dos meus mestres do café, o Emílio, da Casa do Barista, ele e o Emerson são as minhas duas referências, minhas alma mater no universo do café. Mas como diz o Emílio, o café, ao entender dele, o café é a abreviação de ciência, arte, filosofia e espiritualidade. Quando ele me falou isso, num primeiro momento, eu me espantei, eu não entendi, eu achei que ele estava viajando. Mas depois, com o tempo, me envolvendo, estudando, pesquisando, trabalhando, eu vi que o café de fato é isso. Ele é ciência, tem que ter muito conhecimento científico, é muita bioquímica, é muita química, muita física, digamos, de maneira aplicada. A arte, que tem toda uma questão de gestão de qualidade, de cuidado, de bom gosto, de escolha dos ingredientes, de proporções. Filosofia, que é uma forma de se enxergar e entender o mundo através dos contatos humanos mais próximos, das conversas, da serenidade. E espiritualidade, porque é algo que de fato mexe com os sentidos, não só olfativo, mas o palativo. E é algo que é uma bebida muito aconchegante, muito acolhedora. Então fica essa minha reflexão ao entorno do café. E ele é uma bebida, como eu tenho falado, que propicia sensações e perspectivas muito diferentes. Se a gente passar por uma bebida de um perfil feito no expresso, é uma. O mesmo grão, se a gente fizer um método filtrado de papel, como é o caso da Merita, é outra bebida. Se a gente vai para a moca italiana, já muda. Se a gente vai para a prensa, é totalmente diferente. A riqueza do café está nisso, nessas possibilidades, nessas nuances de perspectivas de apreciação da bebida. Não é algo estático, é algo muito dinâmico, que varia conforme a temperatura ambiente, condições climáticas, gosto das pessoas.
Então cada um vai ter o seu método, são métodos que se chamam, de preferir fazer a bebida, seja melida, seja prensa, seja moca, enfim. O café propicia cada um gostar de uma maneira. Eu sou grande fã do espresso, sou um especialista nessa arte, que é dificílima. O espresso é onde você demonstra ali a arte na sua quinta essência. É onde há a maior dificuldade, porque o espresso ele é muito delicado. Às vezes, 0,2 de grama separa uma bebida espetacular de uma bebida completamente desequilibrada, horrível. Então o espresso ele é a delicadeza ao extremo, é muito preciso, ele tem que ser muito estudado, é muito científico. Não por menos as máquinas são caras, precisam de manutenção regular e é difícil de você extrair um bom espresso. Então muita gente tem me perguntado sobre maquinário de espresso em casa. Beleza, você tem duas máquinas para se comprar, para usar no âmbito de casa que são muito boas. Uma é da Tramontina Breville, e tem um modelo dela que vem com moinho, então é perfeito. Ele é uma excelente máquina, com vaporizador, e o café dela é incrível, o resultado é incrível. Mas toda a questão do café, sobretudo no expresso, passa pela questão do moinho. O moinho é o elemento central de qualquer perspectiva de preparo do café. É o que vai te dar a padronização da moagem e aí vai ter toda a questão de como a água interage e tira os compostos do café. Então o moinho é o central. E aí você tem a Tramontina Breville, que tem um moinho, que é uma máquina fantástica, muito boa. E você tem uma máquina da Oster também, que é igualmente muito legal, muito boa, com moinho também, muito bom, com vaporizador muito bom. Tem um amigo que usa ela e o resultado eu vejo que é fantástico. Então, essa parte de maquinário de expresso, eu indico essas duas. Porque se a gente for pensar em máquinas profissionais, como eu falei, são valores muito caros. Então, se vocês não trabalham com café, não tem sentido. Porque a gente vai estar falando de máquina que custa a partir de 30 mil. 30 mil é uma máquina simples, uma máquina básica. Se a gente for pensar numa máquina profissional de 3, 4 grupos, que é onde você encaixa no porta-filtro, né? Aí é papo de 140, 130, 150, 180 mil reais. É muito caro. Então, para começar a apreciar a bebida através do expresso, essas duas máquinas são muito boas. A Tramontina Breville e a da Oster. Então, está dada a sugestão. Agora, sobre a prensa. Eu falei do expresso, que é uma bebida que tem uma presença de óleos essenciais do café muito grande. Uma bebida muito rica em sabor, muito rica em aroma, em corpo. É aquela bebida que na língua pesa e é muito difícil de ser feito, né? E aí a gente vai falar hoje da prensa. A prensa é um método que usa essa filtragem aqui. Já vou chegar mais perto para mostrar para vocês que tem essa tela aqui de metal que acaba separando o pó do café moído da água, né? É algo que já é conhecido. Então é uma bebida que tem um perfil sensorial muito diferente de uma bebida feita com filtro de papel. O sensorial dela é completamente diferente. Como eu falei, esse filtro de papel aqui, ele tem microfuros que permitem que a água extraia os componentes do café e tire a bebida final, o café pronto. Mas os óleos essenciais aqui ficam bastante retidos. Então é uma bebida muito mais leve, uma bebida mais delicada, uma bebida que se parece muito com um chá. É uma bebida que tem uma outra realidade, uma outra situação de apreciação. Cada um vai ter o seu método preferido, tá? Não existe o certo e errado, e sim uma questão de paladar. A melita você consegue fazer ótimos cafés, na moca, na prensa, enfim. Aí, o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. Vou pegar a minha moca também, para vocês verem a filtragem da moca, o filtrinho dela. E eu vou comparar os três, e aí eu vou partir para fazer o café na prensa.
estou aqui com um filtro da Moka, o filtro, digamos, essa tela que acaba sendo o filtro da prensa e o filtro de papel da Melita. O filtro de papel da Melita, ele tem os microfuros, então, obviamente que é o filtro que vai reter mais os óleos essenciais do café. Vai ser uma bebida muito delicada, uma bebida aromática que a gente vai conseguir apreciar a doçura, a acidez do café. Não vai ter corpo, não se pode esperar isso da Melita, tá? Aqui é o sistema de filtragem da Moka. Aqui é o cestinho, onde a gente bota, né? Tem esses microfurinhos que passa a água aqui em forma de vapor e aí vai extrair do café que tiver aqui os componentes e vai sair a bebida pronta. E essa parte aqui superior é o filtro. Tá vendo? Olha o furinho dela, como é fino, mas permite a passagem dos óleos essenciais. O que não acontece na Melita. Essa daqui é o filtro da Moka. Vai encaixado aqui embaixo, né? Vai estar aqui em cima e aí vai passar o vapor que vai extrair todos os componentes da bebida, do café, né? Então, é uma filtragem diferente, tá vendo? Tem microfurinhos aqui, e então aqui passam os óleos essenciais. Igualmente vão passar os óleos essenciais nesse sistema de filtragem da prensa, que ele é essa teiazinha aqui de arame, né? Ou de nylon, dependendo da prensa de vocês. Então, isso aqui vai acabar separando o grão moído da água. O grão moído vai ficar embaixo, só vai passar água. E, obviamente, que aqui os óleos essenciais vão passar. Então, você vai ter uma bebida, em termos aromáticos e sensoriais, na prensa, muito parecido com a Moka. Então, quem gosta da Moka tende a gostar da prensa, quando bem feita. Até porque a prensa, ela lida com o tempo de infusão. Fica mais ou menos 4 minutos, que é a receita clássica e básica da prensa. Então, é uma bebida que tem presença de sabor, que tem muito corpo, que a gente vai conseguir sentir o peso do café. Uma bebida de muita personalidade. É bem diferente da Melita, como eu falei. Mas aí é uma questão pessoal, de gosto. Não tem o certo, não tem o errado. É cada um que mais gostar. O que é preciso ter em termos de conhecimento e que a gente não pode abrir mão é em relação às proporções de água e café. E aí cada um também vai ter a sua preferência. 1 para 10, 1 para 12, 1 para 15, 1 para 18. O que é preciso ter é muita precisão de moagem, temperatura de água, quantidade de pó. Isso aí é a parte que a gente tem que ter bastante cuidado, que é o que vai de fato influenciar no resultado final do café. Mas a prensa, a gente consegue fazer um excelente café. E agora, por que eu falo prensa? Não prensa popularmente conhecida, né? Da maneira como é falada. Porque há um erro histórico por trás da prensa. Então, eu uso prensa, falo prensa e propago prensa. Porque, mais uma vez, a história do café passa pela história da influência italiana. E, meus amigos, eu vou fazer uma revelação para vocês. A prensa é italiana. Mais uma vez, a Itália deixando a sua marca, o seu registro de design e de tecnologia. A prensa, ela teve a primeira patente dela registrada em 1852. Tá? Algo que era muito distante da prensa francesa, né, como se popularizou. Mas não era a prensa francesa como a gente conhece hoje em dia. Era um protótipo que era feito de metal, um cilindro de metal. No caso, essa aqui, a prensa final de hoje em dia, é de vidro, vocês estão vendo. A prensa da época, ela era toda de metal. O que isso quer dizer? Ela retém muito mais calor, né? A bebida vai ter uma outra perspectiva totalmente diferente do que esse cilindro aqui de vidro. E ela, além de ser de metal, ela não tinha esse ângulo aqui. A prensa, entre aspas, origem lá de 1852, o protótipo, ela era de metal e tinha um sistema que a pessoa botava e encaixava dentro desse cilindro aqui
um filtro de metal, mas era um filtro com furos bem largos. Não era que nem esse filtro aqui, ó, da prensa. Vocês estão vendo? Ele é bem fininho, né? Então, o que acontece? Esse protótipo do que se conhece hoje em dia de prensa, que teve origem em 1852 na França, era uma bebida que tinha muito resíduos do pó do café, muitos fines. Era uma bebida que eu imagino que fosse bastante incômoda de se beber, porque ia trazer um amargor muito grande e ia ter a questão daquela sensação áspera do pó do café, né? Então, a prensa ela foi ser construída ao modo como ela é famosa hoje em dia, com o êmbolo, com esse reservatóriozinho de vidro. Ela foi ser construída de fato por um designer italiano, mais uma vez um italiano no mundo do café, né? Um designer italiano chamado Attilio Calimani, em 1929. Eu não sei qual é a origem dele, não sei de onde ele era, não sei onde ele nasceu, mas ele era um designer italiano. Attilio Calimani, que é até o sobrenome de uma amiga, Calimã. Então eu imagino que talvez seja ali da área do Vêneto, que é da onde é a origem desse sobrenome Calimã. Mas Calimani eu não sei. Mas foi Attilio Calimani, esse designer, que construiu o que se hoje em dia conhece como prensa e patenteou, tá? Com vidro, com êmbolo, como funciona, né, a prensa. Você vai descer o êmbolo, tem essa borrachinha aqui, né, que vai acabar filtrando o pó muito fino. Essa borrachinha aqui é muito importante. Ela vai deixar os sedimentos, os resquícios de café, desculpa, muito finos, afundados, não vai passar. E aqui vai passar água. Então foi Attilio Calimani, esse designer italiano, que em 1929 criou a prensa e patenteou a prensa como ela é conhecida hoje, né? Só que, obviamente, se popularizou de uma maneira errônea, como prensa, né, daquele nome lá. Mas o certo é prensa, e ela é italiana. Mais uma vez, é uma influência nossa diretamente no mundo do café. E aí, eu vou usar nela uma proporção de 1:12, ou seja, eu vou usar 10 gramas de café para 120 ml de água. Como eu falei, eu não quero dificultar e nem quero afastar vocês da experiência do café de alta qualidade, do café especial, do café, digamos, acima do gourmet, né? Porque o café especial está acima do gourmet. Então, eu não vou querer partir para usar utensílios caros. Eu tenho uma balança aqui, mas é uma balança simples, barata, R$60 você compra uma. Mas se você não tiver, tudo bem, eu não vou nem usar a balança, para justamente aproximar a experiência e a vivência de vocês com o café, para ver como é possível sim, ainda que você não tenha equipamentos, né, fazer um ótimo café em casa. O que eu só mais uma vez reitero, enfatizo a importância do moinho. O moinho é onde a gente começa a separar o joio do trigo, é onde a gente começa a fazer a diferenciação de um café mais ou menos para um café espetacular. Porque a gente vai comprar o café em grãos e, como eu falei, ele é uma cápsula que retém os aromas e os sabores do café. E a partir do momento que você moe ele no moinho, o café ele começa a oxidar, ele começa a entrar num processo de oxidação. Então é por isso que eu sugiro. Existem moinhos bons, baratos e acessíveis, assim como existem grãos bons, baratos e acessíveis. Procurem esses produtos para vocês começarem a trafegar nesse universo do café. Que, olha, chega a valores surreais, muito caros. É um mercado realmente que, se você não conhece, se você vai desprevenido, assusta, tá? Tem grãos e tem equipamentos caríssimos. Eu estou falando, por exemplo, tem uma espécie de grão arábica que se chama geisha. Ele é muito característico do Panamá. É um café incrível. Mas olha, aí a gente está falando de sacas de café de algumas centenas de mil reais, tá? E eu estou falando de sacas de 30 ou 60 quilos. Então tem sacas de 60 quilos desse café geisha que batem 50 mil reais, 60 mil reais, 70 mil reais, tá? Então, isso é um outro mundo, é uma outra realidade que a gente só precisa pensar se realmente
tiver um interesse, a paixão, trabalhar, quiser estudar sobre o café. Mas vamos começar com o simples. Então, para o simples a gente precisa de um moinho, da prensa, de uma chaleira ou de uma leiteira para você esquentar água, ou se você preferir, já tiver uma balança, tá? E aqui para a prensa, eu mais uma vez vou usar o papel toalha como uma maneira de filtrar os fines, aquelas partículas muito finas, porque, como eu falei, elas trazem amargor excessivo e trazem desequilíbrio à bebida. Então, eu vou moer para a prensa o grão, uma moagem entre a média e média grossa, algo que oscila ali, e eu vou usar 2 colheres de sobremesa. Cada colher de sobremesa tem 5 gramas, então vão ser 10 gramas, né? Vou começar a esquentar a água aqui. Esquentando a água e vou moendo 10 gramas do grão. Uma colherzinha cheia de sobremesa tem mais ou menos 5 gramas. Então eu vou usar 2 para dar 10 gramas, né? E aí na live anterior eu falei sobre as 2 principais espécies comerciais de café, né? O Arábica e o Conilon. Teve algum momento que eu falei café Conilon 100% Arábica. Gente, desculpa, foi um equívoco, tá? O café ou ele é Arábica ou ele é Conilon. São cafés de espécies diferentes. O que existe é, dentro da linhagem do café Arábica, a gente vai ter as subespécies, digamos, dentro dele, que é o grão Catuari amarelo, Bourbon, Novo Mundo. Isso tudo são subespécies dessa família do grão Arábica, que é um grão muito delicado, que é um grão que vai ter uma baixa concentração de cafeína, é um grão muito rico em sabor, em aroma, tudo aquilo que eu falei, né? E o grão do Conilon, como eu já tinha conversado com vocês, ele é um grão que vai propiciar uma bebida mais encorpada, uma bebida com mais personalidade e com mais cafeína, né? Então, dentro da família do Conilon, da canéfora, existe o Conilon e o Robusta, que acabam que propiciam bebidas muito parecidas. Então, são coisas diferentes. A Arábica é uma linhagem. Canéfora, que leva Conilon e Robusta, é outra. Tá? Então, não confundam. Conilon é Conilon, Arábica é Arábica. Não misturem. O que existe são as blendagens, como eu falei, né? Aí eu moí o grão numa moagem média grossa, 10 gramas. Como sempre, a gente tem que esquentar o recipiente final. Eu vou esquentar aqui esse cilindro de vidro, que é onde vai ficar pronto o café. Vou esquentar a minha xícara final, tá? E ao mesmo tempo, eu decidi agora, eu vou fazer um café feito na melita, para vocês poderem ver o que eu falei da questão da perspectiva da bebida ser totalmente diferente, certo? Que a prensa vai me dar uma bebida com mais corpo, com mais sabor, com mais óleos essenciais, e a melita, por quê? Por ter esse filtro de papel, vai ser uma bebida mais delicada, uma bebida próxima ao chá, uma bebida que vai ressaltar a acidez do café, vai ressaltar a doçura. Então, para fazer essa comparação, vocês poderem ver em termos de resultado final, eu vou mostrar para vocês isso. Aí, o meu grão está unido, eu vou fazer aquela peneiração, digamos, dos fines no papel toalha, que o que for muito fino vai ficar retido aqui. Acho que minha água já está chegando no ponto. Obrigado. Eu posso esquentar a minha xícara. Vou esquentar esse cilindro aqui da prensa, que é onde o café vai ser feito. E vou filtrar aqui o filtro da minha melita. Como eu falei, eu vou fazer a melita ao mesmo tempo para mostrar para vocês e comparar o resultado final das 2 bebidas, né? E aí eu vou moer agora o café para melita, que aí eu vou sair de uma moagem média grossa da prensa,
eu vou para uma moagem mais para média, que é o que o Melita necessita para chegar a uma bebida boa e equilibrada. Mais uma vez 10 gramas, ou seja, 2 colheres de sobremesa cheias, cada colher tem 5 gramas. Aí eu quero fazer uma bebida com 120 ml. Só que aqui eu vou ter que mudar a espessura da minha moagem, aqui eu vou ter que mudar a granulometria, né? Aí aqui nesse moinhozinho eu consigo regular aqui o ajuste da moa. Isso aqui é o ajuste, ó. Eu vou girar para a direita, vocês vão ver. Peraí. Porque eu girar para a direita, ele vai fechar. O que quer dizer que ele vai deixar o pó mais fino. Ó. Tá vendo? Eu vou fechando, vai me deixar com o pó mais fino. E é essa moagem aqui, média, que eu vou usar para Melita. É muito simples de regular um moinho, não tem grande mistério. E aí, na Melita eu vou acabar usando a minha balança, porque eu vou usar esse copo aqui, que é de vidro, para vocês conseguirem ver em termos visuais a diferença de aspecto de bebida, né? E aí eu vou usar a balança, vou ter que usar a balança porque eu quero chegar aos 120 ml de extração de bebida. A prensa eu vou fazer uma infusão de 4 minutos. É importante a gente fazer essa infusão, tá? Vou botar aqui todo o meu pó moído. Mais uma vez, o que é muito fino fica retido aqui no papel. Assim como na moca, eu faço isso para evitar que esse pó muito fino passe para a minha bebida. E aqui eu vou fazer uma infusão de 4 minutos. Eu começo despejando um pouco da água. Como eu falei, essa minha prensa está marcada, tem 2 marcas, 100 ml e 200 ml. Eu vou querer fazer uma extração de bebida de mais ou menos 120. Então eu vou deixar passar um pouquinho da primeira marca de 100 ml, né? Aí eu vou fazer aqui uma pré-infusão, digamos. Boto um pouquinho de água, deixo o café ficar em contato por uns 30 segundos. E depois eu vou dar uma misturada com a colher para homogeneizar a bebida com todas as partículas do pó. E aí eu termino de botar o restante da água e espero os 4 minutos. Algo muito simples, né? Deixa eu terminar de moer aqui o grão para Melita. Ó, dei uns 30 segundos aqui da pré-infusão. Aí eu recomendo a vocês. Isso aqui é uma receita básica, tá? Dá uma leve misturada aqui. A prensa a gente pode brincar muito com diversas receitas e com diversos tempos de infusão, de pré-infusão. Mas essa aqui é a receita básica da prensa para vocês começarem a se divertir e conhecê-la. Uma receita que trabalha com uma infusão de 4 minutos, uma moagem média, média grossa, algo desse entorno, tá? Aí eu vou terminar de botar o restante da água, vou botar o êmbolo e vou esperar os 4 minutos cronometrados. Como eu falei, eu vou querer chegar a 120 ml. Então eu vou passar da primeira marca, que tem os 100 ml, vou passar um pouquinho, e vai me dar o próximo ali aos 120 ml. Se você tiver uma balança, é o melhor dos mundos. Mas se não, você consegue fazer esse tipo de marcação usando um copo americano, que tem 200 ml, tem aqueles vidros que já vêm com as gradações de 500, 400, 300 ml, enfim. Aqui está algo mais ou menos no entorno de 120 ml, vou cronometrar aqui 4 minutos, vou botar o meu êmbolo e vou deixar a bebida em infusão. Depois que ela chegar a esses 4 minutos, eu simplesmente vou pressionar o êmbolo. Aí o êmbolo vai separar o pó moído da água. E a parte de cima, que é o que eu vou despejar na minha xícara e vou beber. A Melita, eu já escaldei o filtro, como eu falei, é muito importante. Não esqueçam disso. Vou esquentar, desculpa, o meu copo final da bebida, da Melita. Estou usando um copo bem simples, bem caseiro, para vocês verem como é o aspecto da bebida. É muito diferente a coloração
da Melita para o café feito na prensa, que é o café escolhido hoje, né? Vou começar aqui a fazer a filtragem do café na Melita. Como eu falei, uma proporção de 1:12, que tem 12 gramas de 10 gramas de pó, e eu vou chegar mais ou menos a uns 120 ml de água. Eu vou usar minha balança para ter esse controle, para tarar, porque o meu copo não é marcado, então eu quero ter algum controle, né? O filtro de papel Melita está escaldado. Vou fazer a minha pré-infusão, meu blooming na Melita, algo em torno de 30 a 40 gramas de água. E aí eu vou controlar o tempo, algo em torno de 2 minutos de extração da Melita, que é mais ou menos os 2 minutos que faltam para o café na prensa estar pronto, para terminar a minha infusão. Então vai ser uma bebida da prensa muito mais encorpada, muito mais rica em sabor, vai ser uma bebida com mais presença de óleos essenciais. Então eu vou mostrar para vocês essas duas perspectivas de bebida. E aí lembrando que eu uso na Melita o fluxo contínuo, não deixo o café ficar gotejando, que aí ele vai extrair partículas que não são tão boas para a bebida. Amargor. O café sempre vai trazer um amargor, né? Só que o café a gente tem que buscar o equilíbrio, para que ele não seja aquela bebida tão amarga, tão agressiva, né? O café tem acidez que a gente pode apreciar, tem a doçura, tem um amargor gostoso, é claro. Mas então a gente tem que buscar o equilíbrio. E o equilíbrio passa por essa questão do tempo de contato da água com o pó. E o que vai influenciar? A quantidade do pó, a espessura desse pó, temperatura da água. A temperatura da água influencia muito, porque aqui a gente está fazendo café quente, né? Ao método convencional, como o café é conhecido. Só que a gente pode fazer o café extraído a frio, o que é fantástico se a gente for pensar em realidade de Rio de Janeiro, que é muito quente no verão e a gente não consegue beber café quente. A gente faz o cold brew, que é uma bebida extraída a frio, água gelada. É algo do tipo 10 a 12 horas de contato dessa água com o café e ele vai fazendo a extração a frio. Tá? E aí é uma água gelada de fato. Terminei aqui a minha extração. Ó, esse aqui é o café feito na Melita. Ele é bem delicado, bem translúcido. O tempo aqui da prensa já está acabando. Então dá meus 4 minutos. 4 minutos. Eu vou simplesmente pressionar o êmbolo e ele vai separar a água do pó. Não sei se vocês conseguem ver, mas esse daqui é um café feito na prensa. Vejam que ele é bem mais escuro, né? É um marrom escuro, porque passa muitos óleos essenciais, não é uma filtragem de papel, é uma filtragem no caso, de alumínio, tem uma teiazinha de alumínio, então os óleos essenciais passam por ali, passam muito mais substâncias. E esse daqui é o café feito na Melita. Olha a diferença. Esse aqui é um marrom, cor de mel, castanho, né? Olha só. Melita, filtro de papel, retém muitos óleos essenciais. Vai me deixar um café muito mais delicado, com muito mais sutileza. Isso daqui é um café feito na prensa, né? Então, vou botar logo na minha xícara, porque quanto mais tempo eu deixar de contato dessa água com o café, mais ele tende a extrair um amargor excessivo, desequilibrado. E aqui eu tenho o café feito na prensa, que como eu falei, é italiana, não é francesa. Então, a partir de hoje, usem prensa, porque a origem dela é de Attilio Carimani, em 1929, o designer que criou e desenhou como a prensa é conhecida hoje em dia. Esse protótipo de vidro, que tem esse êmbolo, um êmbolo com a borrachinha,
uma teia de alumínio ou de metal ou de nylon, tem diversos materiais, né? Aí você pressiona. Então foi Attilio Calimani, um italiano, mais uma vez um italiano, que em 1929 criou e patenteou a prensa, né? Só que erroneamente se popularizou pelo mundo com o nome de prensa, vocês sabem, daqueles vizinhos que tem mania de plagiar as coisas de uma maneira tão mal feita. A prensa é uma bebida encorpada. Ela vai bater na sua língua, você vai sentir o peso. Ela lembra a moca, como eu falei, ela lida com a infusão. Então, a extração, o contato da água quente com o café é muito intensa e lembra bastante a moca, porque a moca é uma filtragem de metal, tem aqueles furinhos pequenos, mas que permitem que os óleos essenciais do café passem. Então, o princípio acaba sendo parecido. É o que você deixa ou não passar de óleo essencial do café. E substâncias, como essas substâncias são extraídas. E aí o tempo de contato e a temperatura da água acabam influenciando no que você extrai do café, de partículas de café. Desde substâncias nobres até substâncias indesejáveis, como uma cafeína excessiva. O café fica muito gostoso na prensa, mas vocês têm que ter esse cuidado. Regular o tempo, eu fiz uma infusão de 4 minutos. Regular a moagem, uma moagem média, média grossa. Ter todo esse gerenciamento para vocês conseguirem fazer uma bebida equilibrada. Uma bebida realmente muito saborosa e muito fácil de fazer. É barato, é acessível, a gente encontra em mercado, a gente encontra essas lojas que vendem tudo, a gente encontra na internet. E você vai ter prensa a partir de R$50, até prensas de R$300, R$400, como da Biabete, da Bodan, que é uma empresa dinamarquesa que trabalha com equipamentos fantásticos de café. Então, a prensa é uma ótima forma de vocês apreciarem, começarem a gostar e degustar do café de uma maneira mais próxima, mais apaixonante e com mais vínculo afetivo, né? Podendo fazer uma bebida para você, para sua família, para seu pai, para sua namorada, para seu namorado, para sua mãe, para seu irmão. Compartilhar esse momento. Agora eu vou provar o café feito na melita. Ó, como vocês estão vendo, é uma bebida com castanho, uma cor de mel. Deixa eu dar o último gole aqui. O café na prensa, ele é muito redondo. Você sente as nuances de acidez, de doçura e de amargor equilibrados. Isso, obviamente, quando é um grão bem torrado, né? Porque não adianta você ter esse trabalho todo, esse cuidado todo, se você lidar com um grão ruim, um grão que foi mal torrado, um grão que tem uma origem defeituosa. Aí não tem o que fazer. Infelizmente, não dá. A gente tem que ter muito esse cuidado de saber a origem desse café, saber a data da torra. Então, o que é importante a gente olhar numa embalagem de café? Não é a data de validade. A data de validade é o de menos, tá? O que é importante a gente saber na embalagem de café é o frescor dessa torra. Há quanto tempo esse café foi torrado? Não adianta a embalagem estar validade dezembro de 2020. Tá, mas esse café pode ter sido torrado em janeiro de 2019. Ou seja, quase 2 anos de um café torrado. Um café que vai ter envelhecido. Um café que não vai ter aroma, que não vai ter sabor, que não vai ter personalidade, que não vai ter perspectiva alguma de bebida. Então não adianta vocês procurarem na embalagem do café a data de validade. O que é importante é procurar a origem da torra e a data da torra. É isso aí que vai separar um frescor do café, um grão bem torrado e um grão que vai propiciar uma bebida gostosa. Agora eu vou beber a melita. Uma corzinha castanho claro, cor de mel. Já dá para sentir o cheiro como a bebida é diferente, né? Exatamente. Vem muito mais acidez na melita. Ela é muito mais latente, muito mais gritante na melita.
o que é uma característica boa, obviamente. Você sente um pouquinho da acidez, de doçura, e na prensa isso já é mais homogeneizado, não se destaca tanto a acidez, não se destaca tanto a doçura, nem o amargor, já está um sabor muito mais equilibrado. A Melita, ela já é uma bebida mais delicada, muito próxima de um estilo de chá, então vai ser uma bebida que vai ter esse perfil sensorial mesmo. Quando bem feito, quando bem extraído, vai ter baixo amargor, vai ter uma acidez equilibrada com os açúcares, né? E o café é essa bebida apaixonante, essa bebida marcante na história dos brasileiros, dos italianos. E ele também é uma bebida que tem outras perspectivas de apreciação, seja na culinária. Afinal, tiramisu, aquele doce famoso italiano, e o tiramisu tem a questão da origem dele. De onde vem? Tem gente que fala que é da Toscana, tem gente que fala que é da Lombardia, tem gente que fala que é do Vêneto. Mas em termos oficiais, o tiramisu ele é datado e ele é marcado como uma sobremesa de origem do Vêneto, da cidade de Treviso. Tá? E é um doce que é a base de café. Então o café tem uma presença muito importante no tiramisu e é um doce, uma sobremesa incrível, fantástica, com mascarpone, com café, com aqueles biscoitos savoiardi. E como diz o nome, tiramisu, puxe-me, eleve-me, né? Tira-me su. Então o tiramisu é uma sobremesa bastante energética, digamos, e muito dessa energia do tiramisu é do queijo mascarpone, que é um queijo gorduroso, é do café, pelo efeito estimulante do café, da cafeína. Então vocês imaginem fazer essa associação, que coisa gostosa, né? Então, o café a gente pode usar nos doces e a gente pode usar também na parte de drinks, da parte de coquetelaria, como trata o Nicola Bara. Ele teve uma live que ele falou do espresso martini. Ele pegou o espresso e juntou com o martini, aquele drink clássico, né? E o espresso martini é uma das maneiras que a gente consegue fazer esse encontro, essa interseção do café com a bebida alcoólica, que é sim possível. Existe competição chamada Coffee and Good Spirits, que são os drinks feitos de café, seja o café gelado, seja o café quente, seja o café feito na melita, seja o café feito no expresso, enfim, é o café sendo harmonizado com as bebidas alcoólicas, né? E aí você tem o espresso martini clássico, você vai ter o Irish Coffee, que é fantástico, que é whisky, creme de leite fresco batido. Aí como você vai adoçar, varia de pessoa para pessoa, tem gente que põe mel, tem gente que põe melaço, e o café expresso. A gente vai ter o espresso Negroni. Eu adoro o Negroni. O Negroni é uma bebida maravilhosa, à base do gin, do vermouth rosso e do bitter Campari, né? Então o Negroni é uma bebida para quem gosta de sabores impactantes e com finais marcantes de amargor. Então, para você fazer um Negroni, espresso Negroni, você vai ter que buscar um equilíbrio, porque você não pode levar muito amargor do espresso, do café, porque o Negroni ele já tem essa marca do bitter Campari, que já é uma bebida amarga, essencialmente amarga. E aí você tem as três partes do Negroni, um terço de gin, um terço de vermouth rosso, um terço do Campari, e aí a gente tenta equilibrar e casar com o café, e fica fantástico. Então o café, ele passa por diversos sentidos, ele propicia experiências sensoriais, olfativas e palativas fantásticas. Também se usa o café na culinária, na parte, eu já vi até pappardelle sendo feito com café, tagliatelle. Eu não tenho conhecimento e nem tenho experiência de provar o café feito como ingrediente ali, coadjuvante da massa, mas eu sei que existe. Até o Instituto Italiano de Cultura já fez uma vez algumas turmas nesse perfil do café inserido na culinária, nas massas, não só o café no tiramisu,
mas o café ali no Papardelli, no Tagliatelle, no Tagliolini, eu não sei como é que é, mas eu imagino que seja muito interessante. Então, para vocês verem como o café é uma bebida enriquecedora de experiências, de aromas, uma bebida da sobriedade, da luz, da reflexão, da ponderação. Terminei a melita e eu quis deixar um restinho da prensa para o final porque tem um sabor mais marcante e eu gosto de cafés com sabores mais marcantes, com mais intensidade, com mais aroma, que é o caso da prensa. Bem, foram dadas as dicas da prensa, fiz esse comparativo com a melita, vocês viram como são bebidas de perfis muito diferentes, ainda que o grão seja o mesmo, eu cheguei a resultados totalmente diferentes. Falei das sugestões da prensa, cuidados, lavar, você vai lavar o êmbolo, como vocês estão vendo, o êmbolo fica cheio de pó de café retido e o fundo dela, obviamente, né? Então vocês vão passar água quente, tanto no êmbolo quanto nesse cilindro aqui de vidro, né? E agora, a prensa também é uma maneira da gente fazer uma adaptação e se aproximar da perspectiva de fazer um cappuccino e um macchiato em casa, que é o tema do nosso próximo encontro, na nossa quarta e última live na semana que vem. E aí o que eu sugiro? Não usem a mesma prensa, no caso, o mesmo êmbolo que vocês fazem o café, para fazer o leite ganhar cremosidade, tá bom? Por quê? O leite ele vai se entranhar no êmbolo, nessas partes de metal e nessas partes de borracha de plástico, e vai deixar ali o sabor dele, do leite. Então, eu recomendo, se possível, tenham duas prensas, uma dedicada ao café e uma dedicada ao leite, para se chegar à textura e à cremosidade do leite, né? E aí eu tenho um outro êmbolo que eu só uso para dar essa cremosidade ao leite. E esse daqui é o meu êmbolo que eu uso só para fazer o café, porque senão vai ter resquício de sabor, de aroma do leite no café, e é algo que não vai ficar bom, tá? Aí na semana que vem a gente vai terminar falando um pouquinho da história, da origem do cappuccino, do macchiato, que mais uma vez tem um italiano por trás, vou falar dele, o homem que pensou, né, o cappuccino e o macchiato hoje em dia, até com a perspectiva do latte art, que é a bebida feita com aqueles desenhos, com o coração, com a tulipa, com a roseta, que são bem difíceis de fazer em casa, na verdade, porque a prensa não vai me dar essa precisão de textura de leite, mas a gente vai tentar fazer algo do tipo. Mas o importante é que a prensa vai me dar a consistência, a cremosidade que eu preciso para trabalhar com o leite e ele interagir com o café, e se chegar ao cappuccino e se chegar ao macchiato. E aí eu vou explicar a diferença do macchiato para o cappuccino e também vou explicar qual é a diferença de um café com leite para um cappuccino ou para um macchiato, porque afinal são bebidas à base de leite, né? As três bebidas levam leite como ingrediente ali principal, coadjuvante ao café, só que são bebidas bastante diferentes. Aí tem questão de temperatura, tem questão de pressão, coisa que o café com leite vai ter um perfil de bebida muito diferente do cappuccino ou do macchiato, certo? As dicas estão dadas, eu aguardo vocês sexta-feira que vem, novamente, às 11 horas, aqui no Instituto Italiano de Cultura, a nossa quarta e última live dessa série Café che Passione, e agradeço mais uma vez ao Instituto Italiano de Cultura, Riccardo Scafati, Riccardo Cavaniera, Francesco Trapanese, que são os idealizadores desses encontros, sempre quiseram, finalmente a gente conseguiu fazer. Agradeço a vocês que estão vendo agora ao vivo, os que vão ver em outros momentos, estejam sempre bem à vontade de me procurar para conversar, para trocar ideia, para pedir sugestões, para dar sugestões. Eu quero sempre ter essa troca, porque aí eu vou aprendendo mais sobre o gosto das pessoas, o perfil de consumo do café. Eu, como estudioso, profissional ali do meio, eu quero ter essa vivência, eu quero ter esse contato.
Então eu também aprendo com vocês, não sou só eu não. Eu entendo aqui da parte técnica, científica, botânica, mas não quer dizer que eu saiba tudo, pelo contrário. Eu estou em eterno aprendizado e eu vou sempre estar aprendendo. E uma ótima maneira de aprender é com vocês, que veem as lives e que me dão esses feedbacks de resultados, de sabores, como muita gente tem feito isso, muita gente tem se empolgado de comprar um moinho, como eu falei, que é fundamental. Então, agradeço vocês e os amigos do café, mais uma vez, né? O Emerson Nascimento, o Emílio, da Casa do Barista, o João Pedro Foster, da Fuzz Café, Sérgio Quinteca, Alain, Felipe Possebon, Café ao Léo, Wise Café, enfim, esse grande universo de desbravadores, estudiosos do café especial, do café de alta qualidade, que leva a esses encontros agradáveis e que propiciam uma bebida tão marcante, tão gostosa como o café. Bem, mais uma vez obrigado a todos. A live está para terminar, falta coisa de alguns poucos minutos. Eu vou deixar agora aberto esse restinho de tempo para ver se tem algumas dúvidas, algumas sugestões e ponderações. Se não tiver, eu fecho a live e vou salvar no Instagram TV para quem quiser ver depois, né? Eu tô tendo que já terminar a live. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma curiosidade para compartilhar, esse é o momento. Se não, depois podem me procurar no meu perfil, Dom Dílio, e eu vou estar aberto a conversar, trocar ideia com vocês, passar um pouquinho de conhecimento e aprender também. Mais uma vez eu reitero que o café é essa bebida que propicia esses encontros, essas eternas trocas culturais de conhecimento, e é uma bebida fascinante, beleza? Então tá bom, eu vou aguardar vocês sexta-feira que vem para nossa quarta e última live da série Café que Passiona. Agradeço a presença de todos. Quem quiser me procurar, estou aí sempre disponível para aprender, para trocar ideias e dar sugestões, ouvir vocês, isso que é importante. Onde compro um bom café em grão no Rio? Ciao Luciane, tutto a posto, tutto bene? Então, bom café em grão, um preço muito bom, eu sugiro o pessoal da Fuzz Café, que fez uma participação na live anterior comigo, é FUZZ, Fuzz Café. Eles vendem ótimos grãos, a preços bastante justos, muito acessíveis. E aí eles também vendem moinho, vende grão, vende métodos, vendem utensílios, tá? O moinho tem uma marca que seja indicada? Oi, Marcele. Marcele, então, o moinho, eu sugiro a gente começar essa brincadeira, essa viagem no mundo do café, com esse moinho aqui simples. É um moinho que se você entrar no site das lojas americanas, você encontra no site do Submarino. É um moinho simples que custa uns R$80, não tem marca e é um moinho acessível, tá? Bota lá, moinho manual de café e você vai ter uma listagem. Se eu for falar de marcas para vocês de moinho de café, vai assustar. E o meu intuito nessas lives não é assustar ninguém, porque são equipamentos muito caros, tá? Então, se eu for falar de uma marca, por exemplo, uma marca japonesa que vende ótimos moinhos, que é a Hario, aí eu vou estar falando de um moinho de R$400 para começar. Isso um moinho caseiro. A gente pode pensar em outros moinhos, sabe? A Bialetti também vende moinho, mas o moinho da Bialetti vai estar na faixa de R$300, R$350. Então, pode começar com esse moinhozinho simples que vocês encontram na internet, R$60, R$80. Ou então com o pessoal da Fuzz Café, que também provavelmente vende esse moinho junto com os grãos. Beleza? Tá para acabar aqui. Ci vediamo lunedì alle 11. Ciao ciao a tutti!